Hoje nós iremos falar um pouquinho deste livro aqui, Menon e Eutídemo. Na verdade, eles são dois diálogos compilados, porque os escritos de Platão acerca de Sócrates, eles são diálogos, ou seja, conversas entre as pessoas que eram gravadas. E cada um desses é um diálogo. Deixa eu abrir aqui porque eu vou usar as anotações para organizar um pouquinho o pensamento. E aqui eles juntaram, essa editora juntou no livro esses dois diálogos, o que é alguma coisa comum, porque esses dois diálogos, eles falam sobre a mesma coisa, que é a virtude, arete, excelência. Peraí, deixa eu só botar aqui. Eles falam sobre a mesma coisa, que é a excelência do homem. O que é ser excelente? O que é ser virtuoso, nobre? Tem muito significado, enfim. Então costuma-se juntar esses dois diálogos, são bem curtinhos. Dá para ler em uma semana isso aqui. O livro é grosso porque, na verdade, isso é uma versão que tem o grego e o português. Então, na verdade, é como se fosse uma página. Só que quem quiser ler em grego, quem quiser ler em português. Eu comprei justamente para isso, para treinar um pouco os estudos de grego, né? Para me iniciar no grego. Inclusive, no final desta dissertação aqui, nós iremos ter um pouquinho de aprendizado de algumas palavras assim bem básicas, só para nós começarmos a aprender, para ter uma certa noção. Mas a questão toda é... Esse daqui... Tem que gravar a tela. Esse daqui ele foi o meu primeiro livro de filosofia que eu li inteiro. Eu já havia lido há uns 6 anos atrás, 5 talvez. Eu comecei a ler na pandemia a República de Platão. Mas lá pelo 3º capítulo, mais ou menos, bem no iníciozinho do livro, eu comecei a ver que não era hora. Concomitantemente, na mesma época, eu também estava lendo A Genealogia da Moral, de Nietzsche. Esses dois. E a Apologia de Sócrates também. Mas foi bem no iniciozinho que eu peguei esses livros. A Genealogia da Moral eu cheguei a terminar. Mas eu percebi que eles estavam me trazendo ideias que ainda não era hora de maturar essas ideias, porque ainda não havia começado o meu período de educação. Eu comecei meu período de educação no início deste ano, 2026. Então vai fazer mais ou menos uns 5 meses. Por quê? Como assim período de educação? É porque eu sempre pensei que para eu me eduzir, para eu chegar, eu cheguei a essa conclusão lá para os meus 17, 18 anos, quando eu estava saindo da escola. Eu cheguei à conclusão de que para eu me educar, eu precisaria fazer isso por mim mesmo. Porque a escola não faz isso, a sociedade não faz isso, nenhuma instituição social faz isso. Educação, como assim? Qual sentido? No sentido de que, por exemplo, isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é o que é educação no Brasil. E, na verdade, se você parar para pensar, no mundo inteiro, basicamente, até nos países desenvolvidos, isso é educação. Mas isso é um conceito vulgarizado de educação. Isso não é educação. Educação é você eduzir no homem seu verdadeiro potencial. Isso aqui é formação. Você bota pessoas num recinto durante longos anos e faz com que elas decorem algumas informações. E as que decoram melhor, elas têm acesso a ensino superior, universidade, ou mais empregos melhores. São trabalhadores mais funcionais. E os que não decoram tão bem acabam sendo nivelados como trabalhadores mais braçais. Essa é a nossa sociedade. Então isso daqui é um sistema de formação de trabalhadores baixos.
Essas pessoas vão trabalhar para outras. Por isso que elas estão sendo educadas desta forma. Nenhuma dessas pessoas está se transformando num ser humano potente, em potencial. Olha os corpos deles. Não estão sendo treinados para ser algo belo, digno, exemplar. Olha as mentes deles. Também não estão. Olha a moral deles também. Bota todo mundo junto, agrupa eles num negócio e aí manda todo mundo aprender as mesmas coisas da mesma forma. Você sabe se aprenderam ou não baseado num sistema de pontos que pode ser também aleatorizado. Então, nada disso daqui está sendo elevar ao máximo o potencial dessas criaturas aqui. Isso não é um sistema de educação. Isso é um sistema de formação para trabalhadores funcionais. Essas pessoas nunca vão ser, ou se algum daqui se tornar, vai ser por sorte, vai ser 1 em 100 mil, nunca vão estar no topo da sociedade, nunca vão ser grandes empresários, grandes gênios, grandes empreendedores, grandes literatos, grandes gramáticos. Isso é o auge, a essência da mediocridade. A sala de aula, os professores, eles são a essência da mediocridade. E desde criancinha eles são formados para obedecer, seguir horários, seguir hierarquias que não são baseadas em eficiência, são baseadas em ordem social. É a perfeita formação para trabalhadores funcionais. Isso não é educação. Eu passei por esse processo aqui, eu nunca me adaptei. Desde criança foi um sofrimento muito profundo. Do 9º ano ao ensino médio foi piorando drasticamente, a ponto de eu entrar em quadros de depressão muito graves. Minha família nunca se portou, eles nunca tiveram esse pensamento mais apurado. Até o momento que, quando eu saí disso aqui, eu pensei: o que eu aprendi como ser humano acerca da realidade? Como excelência? Nada. Eu decorei algumas fórmulas, alguns sistemas que alguém inventou, não sei como, porquê. Eu vou ter que me educar. Eu já tinha essa conclusão de que se eu quero chegar no que o Rafael pode vir a ser, eu vou ter que fazer isso. E nesse período da pandemia, eu ainda não havia chegado no meu período de educação. E porque ainda não havia um ambiente apropriado. Eu comecei a criar ele, desenvolver ele ano passado e criar ele esse ano. Tem alguns meses. Estamos no mês 5. Então, seria um ambiente que eu acho que seria apropriado para eu começar a imbuir conhecimento. Ele está sendo planejado para terminar daqui a 2 anos. Então, ele consta como um sistema de 3 anos de formação, que eu já expus aqui todas as bases dele no sistema da Praxis Nobre, outro vídeo. São 6 pontos, baseados nos 6 pontos do ser humano como um todo. E então, eu nunca havia lido um livro de filosofia, porque, apesar de ter curiosidade, eu nunca achei que fosse o tempo propício. Então eu comprei esse aqui esse ano para ser o meu primeiro. Porque estava em grego, eu queria aprender grego. Platão é a base da filosofia, por que não? E aí, a partir daqui, nós vamos começar um sistema de leitura mesmo, onde nós vamos ver o que as grandes mentes, o que o ser humano pode chegar no seu potencial, e que deixou registrado isso na história. Então, nós temos diversas mentes e personalidades maravilhosas que não é para tomar tudo isso como verdade, mas para você compreender quais são as possibilidades que o ser humano tem de interpretar a realidade e o que fazer com isso. E esse cara foi uma grande mente. Platão e Sócrates foram grandes mentes. Então, é relevante nós começarmos com eles, já que eles são a base do Ocidente. E é isso. Basicamente é isso. Então, foi o primeiro livro que eu terminei mesmo. E eu tenho algumas disclaimers, algumas condensações para fazer aqui. Eu marquei algumas partes bem interessantes. Esse livro se trata sobre o quê? Eu já falei no início, mas vamos frisar. Ele é sobre a virtude. O que é a virtude? O que faz um homem virtuoso? E aí, como todos os diálogos de Sócrates, ele faz todo um discurso, aí tem as réplicas, as tréplicas, ele debate com as pessoas mesmo, com as pessoas normais, aí mostra que tudinho direitinho, é muito interessante. Como ele chega para os outros e pergunta mesmo: o que você acha que é isso? O que você acha? Eles vão debatendo lá. Aí ele usa todo um estratagema que seria assim:
irrelevante falar aqui, porque é muito longo, é bom a pessoa, apesar de ser um livro curto, é longo para falar num vídeo, é curioso a pessoa pegar e ler para ver como é que é, mas basicamente ele chega na conclusão de que, eu vou resumir para vocês o sumo, o importante do que está aqui nessas palavrinhas. O que é a virtude? Virtude são bens. Nós podemos, eu espero que eu esteja explicando de uma forma simples. Virtudes são bens. E aí, quando você chega nessa conclusão, você chega também na conclusão óbvia de que, então, virtude é riqueza. Riqueza é um bem, né? Você ter dinheiro para fazer o que você quer, para se movimentar, para se locomover, para criar, é um bem. Beleza. Você ter capacidade de ser belo, de ser admirado pelos outros, é uma virtude. A capacidade de discursar, que na verdade seria tipo socialização, você ter essa eloquência de falar com os seres humanos, é muito interessante também, é um bem. Saúde é um bem também. Você ter um corpo pleno para poder exercer ele no mundo, é um bem também. Coisas assim da vida. Não adianta ficar citando aqui. Pensa aí, várias coisas podem ser virtude. Só que, se essa é a conclusão lógica e básica que a gente tem, também tem a conclusão de que, quando uma pessoa é rica, ela também não pode usar essa riqueza para o próprio mal. Por exemplo, ela pode gastar dinheiro com bebida e ter cirrose e morrer. Ela pode comprar um carro, sair dirigindo ele loucamente, uma Ferrari, bater e morrer também. Ela pode estragar os filhos, deixar eles mimados e incompetentes. Então, beleza também, a pessoa que é muito bela, ela pode cair em vulgaridade, ela pode usar a beleza dela para coisas que não são um fim legal. A pessoa que é eloquente, ela pode usar a eloquência dela para enganar os outros, para mimetizar verdades, para falsear as coisas. Ela pode defender o mal através da capacidade de discurso dela. A pessoa que é saudável, ela pode usar a saúde do corpo. Às vezes um doente, incapacitado de usar o corpo, ele vai alcançar um bem maior do que uma pessoa que pega a sua saúde e sai por aí fazendo besteira. Então Sócrates diz assim, essas coisas não podem ser bens em si mesmas, né? Logo não são virtudes, porque se a virtude é o bem, são bens, e é um bem em si mesmo, essas coisas não podem ser bens. Então, o que são exatamente o bem e o que é a virtude? É você saber usar bem os bens. Parece uma coisa imbecil, mas não faz sentido. Não é você ser rico, não é você ser belo. Na verdade, quanto mais dessas coisas aqui... Cadê a canetinha para circular? Cadê a canetinha? Quanto mais dessas coisas aqui você tiver e menos você souber usar, mais você vai se ferrar. Então, na verdade, essas coisas, elas não são bens. O bem é você saber usar qualquer coisa que chega na sua mão. Qualquer coisa. Ou seja, é sabedoria. Agora sai da canetinha, sai. Sabedoria. Não importa se você é pobre, se você é rico, se você é gordo, se você é magro, se você é belo, se você é feio. Você saber usar aquilo vale muito mais do que riqueza, beleza, saúde, qualquer coisa que a sociedade considere boa. Logo, a sabedoria é o verdadeiro bem para o ser humano. E buscar ela deve ser a maior fonte de... Viu? Eu não tenho o bem da eloquência, do discurso. Eu sou muito ruim com palavras. A maior vontade, o ser humano, a coisa que o ser humano mais deve fazer é buscar a sabedoria. Pronto, foi simples. Espero que tenha sido. Essa foi a conclusão de uma parte desse discurso aqui. Aí nós chegamos na outra parte, que é do discurso do Eutídemo. Eutídemo, ele e Denísio Odoro, eles são dois irmãos que chegam lá em Atenas
E aí eles dizem que são sábios de qualquer coisa. Aí Sócrates fica curioso, né? É um discurso, na verdade, bem irônico. É bem interessante como é que Sócrates usa uma ironia, de certa forma, uma maledicência mesmo. Ele é bem ácido, se é que eu posso dizer assim. Ele chega lá e resolve humilhar eles através da sua sabedoria, mas de uma forma que parece que ele é humilde, entende? Então, no final, é um discurso que eles debatem lá e não chegam a conclusão nenhuma. Mas o resumo do livro, o resumo de tudo é: você falar belamente e humilhar os outros através das palavras não é sabedoria. Você ganhar dinheiro com isso também não é sabedoria. O que é sabedoria, então? É você buscar isso aqui, que ele já fala no outro livro, no Menon. É você buscar o bem usar das coisas. E são dois livros que eles não concluem nada em si, mas a conclusão está no meio deles. Ele quer que você perceba isso, mas ele, no final do livro, da historinha, porque as coisas, as histórias de Platão, elas, na verdade, elas parecem falsas mesmo. Tem alguns estudiosos que dizem isso, que não são discursos de verdade. Isso aqui foi escrito mesmo, tipo um teatro. É uma história mentirosa, é um roteiro, é uma ficção, para passar esses ensinamentos. Bom, eu não sei, nem acho que é importante saber, mas a questão é que realmente parece roteirizado, entendeu? Cada um tem a sua fala, cada um tem o seu momento e tal. Parece um roteiro mesmo, parece uma peça de teatro. E eu esqueci o que eu estava falando, mas a questão é essa. A questão é que ele não chega em nenhuma, no final da historinha, dos dois livros. Você pode dizer, então ele vai dizer que a virtude é isso. Não. Ele não fala nunca, ele não chega em nenhuma conclusão, ele termina o livro falando assim: então nós não sabemos o que é e fica por isso mesmo. Só que é como se ele quisesse que você descobrisse isso no meio das palavras. Isso aqui que eu acabei de explicar, eu estou resumindo para vocês. Esse resumo aqui, eu te poupei de ler isso tudo, mas seria curioso e interessante você ver. Ele resume isso aqui: virtude é você saber bem usar os bens, que é a sabedoria, e não os bens em si. E ela pode ou não ser ensinada. Esse é outro ponto desses dois discursos aqui. Tanto do Eutídemo, que é aquele que pretende ser o professor das virtudes, quanto do Menon. Eles fazem essa questão toda hora se pergunta isso. Re arete didacton, alguma coisa assim. Uma hora eu vou aprender. A virtude, a excelência, a nobreza pode ser ensinada. E aí também não chega em nenhuma conclusão. No final ele fala que, basicamente, a virtude, ela vem de uma iluminação do espírito acerca da percepção e das capacidades de percepção do intelecto à realidade. Parece um pouco difícil que eu escrevi aqui, parece um pouco confuso, mas no final ele diz que virtude, ela não pode ser ensinada. Na verdade, ela é como se fosse uma iluminação espiritual do ser, da pessoa, acerca de como ela percebe a realidade. Só que eu acho que ele chegou nessa conclusão justamente é mentirosa. Eu acho que ele não acredita nisso, porque ele faz ao longo do livro inteiro a gente acreditar que virtude é sim ensinável. Tanto é que ele está ensinando para os outros através do diálogo. Mas no final ele diz assim: não sei o que é, e a princípio é isso aqui. Ele deixa em aberto. Mas eu acho que ele quer implicitamente falar que na verdade é isso. Faz sentido? Bom, e aí nós chegamos nessa questão: a virtude pode ser ensinada ou não? E eu acho que fica óbvio que pode. Ele faz diversas, eu acho muito interessante como é que ele faz uma comparação que, assim, tem vários homens proeminentes que são bons carpinteiros. Eu vou falar com as minhas palavras, tá? São bons pianistas,
são bons escultores, são bons escritores. E você vê que eles não conseguem, nem se eles tentarem ensinar isso para os filhos. Um cara que é muito bom em luta corporal, ele pode tentar ensinar isso para o filho, mas o filho vai aprender com as próprias capacidades. E às vezes, na maioria das vezes, não vai aprender, vai ser muito ruim naquilo. Ele pode tentar ensinar um instrumento para o filho, um grande músico. O filho não vai nascer com aquelas capacidades. O filho não vai nem aprender facilmente como ele. O filho vai ser muito ruim naquilo. E ele usa esses exemplos acerca dos homens lá da cidade dele, de Atenas. Ele fala, nossa, o cara é bom nisso, tem aquele cara que é bom nisso, e assim, os filhos deles, mesmo tendo esse contato direto com os pais sendo ensinados, não aprenderam a ser bons naquilo. Ele até fala assim, o cara que tá conversando com ele fala, você devia controlar a sua língua, porque se você ficar falando dessa forma, você vai levar uma surra aqui na cidade, falando mal do filho dos outros. Aí ele, irônico como sempre, não tô falando isso, eu tô querendo explicar um princípio. Eu não acho legal essa ironia, mas, enfim, a questão é, como é que essas pessoas têm contato com esses ensinamentos e mesmo assim não conseguem aprender eles, nem ser excelentes, virtuosas neles? E aí chega-se à conclusão de que é porque talvez a virtude mesmo não possa ser. Virtude aqui não é a virtude cristã. Essa palavra foi mal traduzida. Nós não estamos falando de bondade, de ser um bom, de praticar caridade. Não é isso. Virtude, para eles, é, na verdade, você ser muito bom em alguma coisa. Você ser excelente. Então a palavra correta seria excelência, nobreza, uma coisa assim. Não pode ser ensinada, porque você depende da própria vontade da pessoa de aprender aquilo internamente. Então, não se chega numa conclusão. Esse é o resumo desse livro aqui. Mas a conclusão que se chega é de que a virtude, ela é, na verdade, a sabedoria. Talvez seja isso que o livro queira falar. Talvez, na verdade, ele use toda essa história de que pode ser ensinado ou pode não ser ensinado, para fazer com que a gente leia, fique interessado, no final, ensinar que a virtude é a sabedoria. Não é você ser rico, ser bonito, ser saudável, é você saber usar as coisas que no final é a iluminação do intelecto. Esse livro aqui, quer deixar a sua opinião? Bote aí nos comentários, porque eu acho que é isso que se baseia um círculo de leitura. É todo mundo ler e diferentes opiniões serem dadas para que se chegue numa conclusão que talvez eu não tenha pensado. E agora nós vamos ver alguns pontos que eu marquei aqui, depois de ver a minha interpretação do livro,